Oi, pessoal, meu nome é Thaís. Eu trabalho no Hospital Municipal há 3 anos. Somos 6 psicólogos no hospital, cada um responsável por 2 setores. Eu sou responsável pelos atendimentos psicológicos no CTI adulto e na pediatria, né? Então, eu não sou uma psicóloga exclusiva e específica da pediatria. Eu circulo entre esses 2 setores e sempre que necessário pelos demais também. Eu estive conversando com a Lucimari e eu vou falar um pouquinho do meu trabalho, da minha rotina enquanto psicóloga na pediatria. Vocês vão perceber que vai ter alguns momentos que eu vou estar desviando um pouquinho o olhar, mas é porque eu fiz um roteiro, fiz alguns tópicos para eu estar falando, para eu estar abordando aqui para vocês. Então, a pediatria do Hospital Municipal, ela recebe de 0 a 12 anos, né? E todas as crianças têm o direito e devem ficar acompanhadas pelos pais e os responsáveis. E a pediatria ela é dividida no pronto-socorro infantil, que é o PSI, na semi-intensiva, que é a enfermaria A, é uma enfermaria destinada a crianças com quadros mais graves, com quadros mais delicados. E é uma enfermaria com monitoração contínua. O que é isso? Tem profissional técnico de enfermagem por perto de 24 horas. E tem as enfermarias, que vai da letra B a I, que no total são 8, né? E cada enfermaria tem uma média de 4 a 5 leitos. Mais o isolamento, que é um quarto que pode ser usado tanto para proteger a própria criança isolada, quanto para evitar a transmissão de doenças para outras pessoas, para outras crianças. Então, eu realizo atendimentos psicológicos com crianças, com os pacientes e com os familiares e os responsáveis. Os atendimentos psicológicos, eles podem ser solicitados ou ofertados. São solicitados pela equipe médica, de enfermagem, serviço social, fisioterapia, qualquer profissional do âmbito hospitalar e pelos próprios familiares. Na pediatria não é comum, né, os pacientes solicitarem atendimento, diferente dos outros setores. Então, neste caso, em que o pedido não vem do paciente, é sempre interessante que o psicólogo verifique de quem que é essa demanda de atendimento, né? É uma demanda da equipe, ou é uma demanda da família, ou é uma demanda da criança, tá? Com relação aos atendimentos ofertados, então nós psicólogos vamos ofertar atendimento psicológico com a presença, né? Por exemplo, indo de enfermaria em enfermaria, nos apresentando, expondo a existência do nosso trabalho, que a partir da nossa presença pode surgir uma demanda. Quanto às discussões de caso clínico, né? As discussões acontecem normalmente de forma informal. Nós não temos um dia e um horário determinado na semana ou no mês. É no caso a caso. Por exemplo, foi solicitado um atendimento pela equipe, né? Então, antes de atender essa solicitação, eu vou até esse profissional para compreender e entender o motivo da solicitação. E no decorrer dos atendimentos, né, eu procuro saber o que a equipe tem observado, qual que é o parecer da equipe com relação a esse caso clínico. Porque, como psicóloga, né, eu estou ali uma pequena parte do dia. A equipe de enfermagem, por exemplo, realiza um trabalho e tem uma função, né, de um acompanhamento com uma maior proximidade com relação à rotina desse paciente, desse familiar. Um exemplo, né, recente é de uma criança que a gente recebeu, uma criança de 3 meses de vida, com uma história de 3 internações recorrentes. E nessas 3 internações, ela chegou em um estado muito grave de desnutrição, desidratada, muita perda de peso. E a equipe estava sempre se questionando o que acontecia aqui em casa. Ela perdia peso, mas no hospital ela ganhava, né? Então, nesse caso, por exemplo,
nós realizamos momentos de discussão entre a equipe da pediatria e o posto de saúde de referência, né, que estava acompanhando essa família. Com o intuito de amparar essa criança. Né? Então, a criança ela tem um amparo e a intervenção do Conselho Tutelar e da Vara da Infância sempre que necessário. Então, o trabalho com a psicologia e o serviço social anda muito estreito, muito próximo nesse sentido. Um ponto, né, que é importante destacar é o lugar de objeto que muitas vezes o paciente, a criança, é colocada, né? Na maioria das vezes, a equipe fala de diagnóstico, fala de processo de tratamento com os pais, com os responsáveis, né? Eles esquecem que tem um paciente ali, que tem uma criança ali, que tem um sujeito, né? E é claro que vai depender do nível de desenvolvimento, da idade da criança. O que eu observo, né? Com mais frequência, com as crianças que chegam com cetoacidose diabética e que descobrem uma diabetes ali no hospital. Quando eu vou abordar, quando eu vou atender, né, essa criança, eu questiono, né, qual que é o motivo da sua internação? O que aconteceu? Por que você está aqui no hospital? Algumas não sabem responder. E outras já dizem diabetes. Mas diabetes? O que é diabetes? Você sabe o que é diabetes? Não sei. Aparece. Você já perguntou para alguém? Para o seu médico? Não. Mas o que será que é essa diabetes, né? Você quer saber? Porque o que acontece? Se trata de uma doença que vai modificar a vivência dessa criança. E é importante que ela participe desse processo de tratamento. É importante que ela tire dúvidas, que ela se responsabilize, que ela tenha voz, né? Porque ela tá ali, né, internada, tomando insulina várias vezes no dia. É o corpo dela. Ela tem a alimentação modificada, né? Então, é importante convocar esse sujeito a aparecer. Então, a pediatria, ela exige criatividade, um manejo diferente. Né? As crianças expressam de formas diferentes. E é importante a gente apostar que essa criança entende e que eles veem e eles estão atentos a todos os movimentos, né? Tem um sujeito ali. E os atendimentos, eles acontecem de forma muito lúdica. Através de desenhos, jogos, quebra-cabeça, né? Ou através da fala mesmo. Então, nossa função, né, enquanto psicólogo hospitalar, é ofertar um espaço para que esse sujeito possa aparecer, dar voz à subjetividade, né? Para que a criança ela possa falar de si, para que ela possa tirar dúvidas, para que possa ser um sujeito ativo no seu tratamento, no seu adoecimento. Eu vou ler um breve textinho para vocês, resumindo tudo isso, né, que eu disse para vocês. Considerar a criança inocente e incapaz é um dito do adulto? Sabemos que escutar o que a criança tem a dizer é importante. Por quê? É permitir-lhe pensar, dizer sua verdade, inventar e dar sentido à sua história. Mas como? Se a criança encontra o silêncio das pessoas que a cercam, ela se calará. Se, pelo contrário, encontra pessoas que conseguem ouvi-la, ela com certeza falará. Sobre o quê? Sua mensagem é sempre singular. Poderá falar de suas fantasias, de seus medos. Falar é preventivo. Previne de quê? De outras formas de falar, como estar doente, por exemplo. Do dito paralisante do adulto sobre a inocência da criança, precisamos ir além. Então é isso, gente. Eu espero que esse breve relato tenha sido um pouco esclarecedor sobre o trabalho, né, da psicologia na pediatria. Eu estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer contribuição, tá? Vocês podem entrar em contato comigo. E no mais, até breve.